Então, bem-vindo a mais um vídeo, né? De antemão, eu peço perdão caso minha voz esteja meio estranha ou esteja com um pouquinho menos de energia. Estou levemente gripadinha, então tá difícil, mas vamos lá. O tema de hoje, pela primeira vez, eu vou até ter uma colinha aqui para me ajudar. O tema de hoje é cultura woke. Especificamente em filmes e videogames, que é o que eu consigo falar sobre, e é o que eu mais vejo, né? Não sei se tá espalhado em todos os lugares, sabe? Tipo, música eu nunca vi ninguém reclamar disso, mas enfim. Vamos lá. O mais recente, que a gente pode lembrar aí todo mundo, né? É sobre a Odisseia, certo? Então, teve o filme da Odisseia, é uma história grega, se passa na Grécia, e Troia, né, ali, enfim, um pouquinho. E tem a Helena de Troia, que sempre foi, essa Helena de Troia, a mulher mais linda da Grécia, não sei o que, pipipi, popopó. Aí teve o filme Troia, e aí botaram uma atriz bonitona lá, loira, pra fazer a Helena de Troia no filme, e as pessoas ficaram com isso na cabeça, acho que tem até mais de uma representação dela, mas enfim. O pessoal ficou com isso na cabeça e o quê? A Lupita Nyong'o, uma negra, vai ser a Helena de Troia? Isso é inadmissível, meu Deus do céu, não sei o que. E cara, tipo assim, ou se o argumento for, não, mas é uma pessoa negra na Odisseia, não faz sentido, não existiam negros na história. É meio burro, porque, primeiramente, ninguém ali é grego, então ninguém ali existiu naquela história, né? Tipo, nenhuma das etnias que fizeram o filme estavam lá, certo? O Matt Damon não é grego e ele é Odisseu e não vi ninguém reclamar do Odisseu. E outra, é uma história fictícia, né? Tanto que tem um ciclope no filme, tem um ciclope na história. Aí o ciclope tudo bem, mas negros? Não, meu Deus! E cara, eu não sou muito, normalmente eu sempre, esse tipo de defesa padrão que acontece, tipo, não, mas é filme e tal, nem sempre cola, eu sei disso, nem sempre faz sentido, às vezes tem uma certa lógica por trás da pessoa estar reclamando que tal pessoa, tal etnia, tal coisa não deveria estar na história, ok. Mas nesse caso, cara, é um épico antigo, muito antigo. Primeiramente que as pessoas, se existisse, né, que não existiu, mas se aqueles personagens existissem mesmo, eles são tão para trás no tempo, a gente nem tem como ter tanta certeza assim de como eles eram, né? Então, cara, sei lá, e outra coisa, a Odisseia, como eu falei, é um negócio tão antigo que já foi passado de gerações e gerações e recontado e etc. E ela tem esse aspecto de certa adaptação, né? Então, as pessoas contam a história e representam ela e vão colocando elementos da época deles que não fazem sentido com a história original. Não sei se foi o Gaveta ou se foi o Leão do Coisa de Nerd, mas algum desses estava falando sobre a Odisseia e sobre esse lance da Lupita, etc. E eu até procurei a imagem e não achei, mas mostrou a imagem de um vaso que representa a Guerra de Troia. E no vaso tem os desenhos, bem aqueles lances que tu vê antigo, né? Que tipo é um vaso meio marrom assim com os cavaleiros em preto. Deixa eu até ver se eu, mesmo que não seja o mesmo, já dá uma ideia do que é. Tipo assim, ó. Acho que esse aqui é um bom exemplo, inclusive. Tipo esse aqui, né? Vocês estão dando pra mim, mas enfim. Aí é esse tipo de vaso. No caso, às vezes é mais comum também o oposto, né? Como esse daqui. Que aí são as coisas em preto, né? As pessoas em preto e o fundo marrom. Esse vaso foi feito milhares, provavelmente, de anos, não sei quando, né? Eu tô chutando aqui. Muito tempo depois da história ser criada, a história de Troia, e muitos anos depois de onde supostamente aconteceu a história, tipo, da linha do tempo onde deveria ter acontecido a Guerra de Troia. E se tu perceber, essas armaduras aqui, esses elmos, esses escudos, essas espadas, não condizem com a tecnologia que existia na época de Troia. As armaduras de Troia não eram assim, sabe? Então deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem.
Story. Aqui, ó. Tem até em comparação com o filme, aparentemente. Deixa eu ver, só tem essa imagem? Acho que essa aqui também é uma boa. Aqui, ó. Então, por exemplo, deixa eu até fechar essas aqui, já que tô abrindo imagem demais. Essa qualidade aqui tá uma merda, mas enfim. Aqui é o filme, né? Então, esse estilo de armadura, aqui o Aquiles, aqui o Heitor, e como seria na vida real, se fosse né, a história da forma certa, com o tipo de armaduras que usavam naquela região e naquele tempo da história, né? Isso aqui também, pô, uma imagem tão boa, mas o zoom tá ruim, né? A qualidade tá ruim. Mas enfim, é um negócio mais arredondado assim, sabe? Tipo um chapéu meio esquisito. Não é esse tipo de chapéu, chapéu não, é um tipo de Esparta, sabe? Enfim, ou seja, tá errado já, as pessoas adaptam a história. O cara que fez aquele vaso ali, ele sabia que aquelas armaduras não existiam na época da história que o Homero contou. Ele sabe porque, tipo, até na época quem viu o quadro pensou, tá, mas essa história que a gente conhece de milênios e anos já, que é a história de Troia, do Homero e tal, foi há 1000 anos atrás, digamos assim. E eu sei que essa armadura a gente começou a fazer há 500, então não faz sentido. Mas tá aí, pô, deu. É um quadro bonito e deu. Na época não existia Twitter, né? Não existia pessoas reclamando e falando que isso daqui, isso, e não pode, e tem que ser desse jeito, e etc. Então, tipo, sempre vai ter essas adaptações. Então, se o cara que pode, na Grécia Antiga, fazer um vaso com as armaduras erradas, se o filme de 2009, que todo mundo fica falando bem, é 2009, acho, Troia, que todo mundo fica falando bem, e que é o mais certo, porque a Helena é branca e não sei o que, não sei o que lá. Se aquele filme pode ter um figurino completamente errado também, com as armaduras erradas, da mesma forma que o Odisseia teve, o barco do Odisseia também não faz sentido, mas enfim. Se pode ter essas mudanças de armaduras, de roupas e de navegações, que são coisas bem importantes, por que não pode mudar a cor da pele do personagem, que não tem tanto peso assim, digamos, certo? Por exemplo, não tem um ênfase específico gigantesco na cor da pele da Helena. Só falavam que ela era linda. E deu. E a Lupita Nyong'o é bonita. Então deu. Então, tipo, da mesma forma que né, o cara grego ali fez o quadro e tudo bem, o diretor de filme atual pode fazer o filme dele com algumas mudanças e tudo bem também. O importante é passar a história para frente, o importante é apresentar a história para as pessoas, né? Então, enfim, tem isso. Outra coisa que é meio estranho, né, nesse lance de ficar reclamando de mudança de elenco. Isso sempre aconteceu, então não é como se agora a cultura woke de 2026 está tomando conta de tudo e isso é um problema atual e é os woke de agora, não sei o que antigamente não era assim. O filme de Troia que é antigo não tinha isso. O filme antigamente não tinha esses mimimi. Sempre teve. Pega, por exemplo, o filme Um Sonho de Liberdade, né, de 1995. Nesse filme, o Morgan Freeman interpreta o personagem irlandês, que o filme é baseado num livro, e no livro é o personagem irlandês. E até o apelido dele, se eu não me engano, é Red alguma coisa, que tem a ver com o lance de ser ruivo, de ser irlandês, né? Mudaram completamente o personagem, botaram um homem negro para fazer. Não vejo ninguém reclamando. Provavelmente na época devem ter reclamado um pouquinho ou nem reclamaram, mas as pessoas gostam desse filme, é um filme muito famoso e beleza, ninguém fica até hoje arrancando o cabelo reclamando que é o Morgan Freeman fazendo irlandês. E isso que o personagem tinha uma etnia específica e tinha um apelido que tinha total relação com a aparência e a etnia dele. E aí trocaram. E isso é muito mais grave, digamos assim, se for para reclamar, do que a Helena, que não tem tanta coisa atrelada especificamente à etnia dela, né, e à aparência física. Então, nesse caso, teria mais motivo para reclamar, mas as pessoas não reclamam tanto. Agora, por exemplo, Branca de Neve. A Branca de Neve, ela é branca como a neve. Ela é extremamente branca. Então, se fizer um filme com a Branca de Neve negra, eu entendo a reclamação. Aí tá forçando uma certa barra, certo? Até porque já existe uma princesa negra, que é a Diana, se não me engano, do Princesa e o Sapo. Faz o filme dela, então.
Não toca na que já existe. Já tem a outra que é negra. Ou faz mais princesas. A Moana também não é branca, não sei se é negra, acho que é... Como é que fala? Havaiana, alguma coisa ali. Não sei exatamente. Mas enfim, existem esse caminho. Não precisa ficar alterando o que já existe, indo contra a origem do personagem, certo? Tanto que no filme de live action da Branca de Neve, a atriz que faz ela não é extremamente branca, ela é um pouquinho mais, sei lá, parda, talvez, não sei. E aí eles tiveram que mandar um migué gigantesco no filme falando que ela se chama Branca de Neve porque ela nasceu num dia de neve ou num dia de nevasca. Eu não sei, nem assisti o filme. Mas se eu não me engano, eu vi alguém falando sobre isso. Então, né, esse já é um caso que eu entendo a reclamação, se acontecesse totalmente uma mulher totalmente negra fazer a Branca de Neve, e nesse caso que era só uma pessoa com a pele um pouco mais escura, já teve que ter um malabarismo meio estranho para aceitar, que não deveria, não precisava, né? Era só colocar uma pessoa branca ou, sei lá, maquiava a pessoa, não vai ser estranho, eu acho. Até porque eu acho que nenhuma atriz, ela é naturalmente tão branca quanto a Branca de Neve, né? Então, sei lá, se podiam pintar todo mundo de branco em Crepúsculo, por que não podem fazer isso em Branca de Neve? Enfim, outro exemplo. O Nick Fury, né? Na Marvel. O Nick Fury é um personagem originalmente branco, que daí o Samuel Jackson virou o Nick Fury negro. Ninguém reclamou, todo mundo gostou. Hoje em dia ele é negro nos quadrinhos também, então mudou de negro meio que pra sempre, aparentemente. E dane-se, por quê? Porque é só o Nick Fury, ele nunca foi um personagem tanto de peso assim também, né? E ele nunca teve algo muito, tipo, escrito na pedra, sabe? Não, o Nick Fury é assim, 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 pronto, e não pode mudar porque é muito importante que ele seja assim. Não tinha nada importante em o Nick Fury ser branco, então não teve tanto problema assim em trocar, sabe? E o lance é o cara ser um cara sério, tudo mais, ali, meio intimidador e inteligente, tá por trás das coisas ali da SHIELD, etc. Coisa que o Samuel Jackson fez muito bem e que o Homem Negro consegue fazer super bem, né? Agora, se, por exemplo, for falar de outros heróis da Marvel que têm um motivo para serem daquela cor, aí realmente não tem por que mudar, por exemplo. Nunca vou mudar a etnia do Pantera Negra, porque ele ser negro é o personagem, ele é negro e pronto, entendeu? Não tem como ele não ser negro. Um Magneto negro, meio estranho, porque o Magneto é judeu daquela época, daquele tipo específico. Eu não sei se existe o judeu negro, se os negros se converterem ao judaísmo seriam teoricamente um negro judeu, mas enfim, eu sei também que os negros também foram mortos naquela época, mas enfim, ele é um negro, ele é um negro não, ele é um judeu do Holocausto lá, e especificamente aquelas pessoas, ele é ali, ó, e aquele personagem é aquela etnia e aquele povo especificamente, não tem como mudar, entendeu? A Tempestade ser branca também seria errado, porque tem todo um lance de... Eu não me lembro, eu não conheço perfeitamente a Tempestade, mas se eu não me engano, tem um lance de que ela é de uma região específica, de uma... Não é de uma tribo, mas ela é de um lugar assim mais afastado, sabe? Tipo, menor. Meio tribo, ou pessoas, sei lá, descendentes de indígena, algo do tipo assim. E ela era até endeusada na tribo dela. Ela era tipo a deusa da tempestade mesmo, sabe? Então tem um negócio meio tribal, sabe? Africano, assim, envolvido, que se perderia se trocassem por uma tempestade branca do nada, né? Só que aí que tá. Às vezes eles não mexem nunca e deu. Às vezes eles trocam, como foi o caso do Nick Fury, né? Só troca a etnia. E às vezes, até às vezes trocam sexo, se eu não me engano. E não tem tanto problema. E às vezes eles fazem o que pra mim é o caminho mais correto, que é, tu quer criar um herói, primeiro, né? Se tu quer, tipo, vamos representar mais esse povo específico, vamos ter mais representação dos negros nos quadrinhos, nos filmes, etc. Cria o personagem do zero, como por exemplo o Falcão, o Pantera Negra, a Tempestade, tipo, todos esses heróis eles foram criados negros já. Eu acho que o Falcão sempre foi negro, não tenho certeza. Mas se não for essa versão que a gente conhece dele, mais principal é negra, né? Então, tipo, a gente vai mudar o Capitão América para ser negro do nada? Não. A gente faz com que o Falcão, que é negro, assuma o manto do Capitão América e ele vire o novo Capitão América negro. E o Steve Rogers ainda existiu, sempre existiu da mesma forma lá, e ele não... Do nada a gente começou um quadrinho novo que o cara se chama Steve Rogers e ele é negro e deu, sabe? Cria uma outra vertente, sabe?
Ah, o Homem-Aranha vai ser negro agora? Do nada o Peter Parker é negro. Não, a gente faz o Miles Morales, que foi transformado depois, que é mais novo, que conhece o Peter Parker, que tem um mentor e que ele vira o seu próprio Homem-Aranha depois e ele é negro. Perfeito, entendeu? Então, tipo, cria outra vertente, sabe? Pra mim, eu acho que é melhor. Outro exemplo. Agora, né, teve o lance do... Vai ter o filme do Motoqueiro Fantasma, o Ryan Gosling vai ser o Motoqueiro Fantasma, o Ryan Gosling é a cara do Motoqueiro Fantasma, né, do Johnny Blaze nos quadrinhos, então beleza. Não mudaram a etnia. Se tivesse colocado um homem negro pra fazer o Motoqueiro Fantasma, eu acho que as pessoas iriam reclamar. E não necessariamente com tanta razão, assim, porque eu também não sou muito fã, não conheço muito. Mas na minha cabeça, não tem uma importância gigantesca o fato do Johnny Blazer ter que ser branco. Sabe? Eu não sei, talvez tenha. Talvez na origem dele, ele como pessoa, antes de se transformar no Motoqueiro Fantasma, não faria sentido ele não ser branco ou algo do tipo, não sei. Mas eu, pessoalmente, não iria me importar. Ah, tá, beleza, se for um ator bom, dane-se. Mas eu entendo que se alguém fosse reclamar, e eu entendo que é meio desnecessário fazer isso, seguir esse caminho da substituição. Tanto que existe o motoqueiro fantasma, que não é motoqueiro. Esse é um problema, inclusive, de tradução. Em inglês é Ghost Rider. Rider é meio que tipo piloto, no geral, né? Então ele é o piloto fantasma. Só que para traduzir para português colocaram motoqueiro especificamente, não piloto. Aí tem o Robbie Reyes, que ele não dirige uma moto, não pilota uma moto. Ele tem um carrão, né, um muscle car, assim. Aí fica estranho chamar ele de motoqueiro fantasma, sendo que ele não tem uma moto. Mas enfim, esse aqui, eu não tenho a imagem dele em si, mas essa aqui é uma capinha no quadrinho do Robbie Reyes, que é o motoqueiro fantasma, que ele é uma das pessoas a assumir o manto de motoqueiro fantasma, né, a maldição, sei lá. Então ele não é o Johnny Blaze. Eles não pegaram o Johnny Blaze e transformaram ele em mexicano do nada. Não, eles criaram outro personagem, que é outro cara mais jovem, que ele é mexicano e ele foi transformado no motoqueiro fantasma. Então, representação para os mexicanos com um personagem novo, sem apagar o que já existe. E olha que foda é essa capa, cara. Muito da hora. Caveira e México aqui, ó. Pô, perfeito. Faz bem feito. Quando é com carinho, quando é bem feito, tu não precisa cuspir no prato que já estava posto na mesa e tu não tem que substituir nada, sabe? Só cria de novo uma comida nova e as pessoas vão querer comer. Até quem já estava comendo o prato antigo vai querer experimentar esse novo. Aí, ó, maravilhoso. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes a reclamação é meio infundada, que não, se for para pensar não faz sentido, ou não tem tantas regras assim. Muitas pessoas acham que é um problema recente, essa cultura woke e tal. Hoje em dia acontece isso, acontece aquilo, ficam trocando tudo, mas isso já acontece há muito tempo, acontece sempre. Só que antigamente as pessoas reclamavam menos, aparentemente. Ou eu não estava vivo para ver a reclamação da época, ou também não tinha meios de comunicação para tu reclamar tão alto assim. Então, como eu falei no lance do Morgan Freeman, em 95 não tinha um Twitter para todo mundo falar: como assim mudaram o irlandês para um negro? E ai que merda, não vou ver o filme, boicote. Não sei, talvez se tivesse as pessoas teriam feito isso. Mas, cara, a maioria das vezes não tem problema, sabe? São casos bem específicos que tem problema. Dito isso, ainda fui pro outro lado, né? Eu fui pro lado das pessoas que reclamam que não gostam e mostrei que eu ainda, por mais que eu não sou o cara que fica reclamando o tempo inteiro, eu ainda prefiro que não fiquem trocando desnecessariamente ou com certos personagens que não tem porquê. Quanto mais amado e mais, né, solidificado tá o personagem, quanto mais familiar as pessoas são com ele, mais perigoso é mudar. Mesmo que não teria problema, sabe, em quesito de história, não muda, sabe? A maioria das vezes é bom evitar, porque vai ter chororô e às vezes criar outra versão não tem problema. Só que isso não serve pra tudo, né? Então, tipo, herói de desenho, né, quadrinhos, coisas assim, é mais fácil, né, que existem várias versões mesmo. Agora, não teria como na Odisseia a gente criar outra Helena de Troia. Não, sabe a Helena de Troia? Ela continua loira e linda, mas nessa versão aqui sei lá, é a Holanda de Troia, sei lá, a Elisandra de Troia, que é negra, e eu escolhi ela pra fazer a história. Não teria como, né? Ele até, inclusive, ele criou uma gêmea do nada no filme, que não tinha na história original, mas... Enfim. Tá vendo? Tipo, as pessoas reclamaram mais sobre o fato dela. Como assim ela é negra? E ninguém falou, como assim ela tem uma irmã gêmea? Isso não existia na história. Esse é um problema muito maior pra mim, uma mudança muito mais drástica do que a cor da pele dela. Mas, enfim. No geral,
a maioria das vezes é desnecessário toda essa reclamação, a maioria das vezes não tem problema em mudar. Isso em filmes e, né, livros, assim, adaptações no geral. No caso pequeno, onde tenha como, que são mídias que tem espaço para versões alternativas dos personagens, como quadrinhos, heróis, etc., melhor criar do zero. Às vezes tem a mudança que dá certo, ninguém se importa, ninguém reclama, fica melhor até, por exemplo, Nick Fury. E às vezes o caminho de criar uma nova versão dá mil vezes mais certo e as pessoas gostam e abraçam e gostam dos dois e deu, sabe? Enfim. Agora, videogames eu acho que isso é pior. Primeiro porque eu acho que videogames é um hobby que no geral as pessoas são mais... Elas têm mais paixão para reclamar, sabe? Elas gostam mais elas levam mais pro pessoal, sabe? Como assim mudaram o meu joguinho? Sabe? Aí elas atacam ali, elas querem falar, reclamam. E também querendo ou não, um hobby majoritariamente de homens brancos médios de meia idade, que são as pessoas que mais reclamam desse tipo de coisa e que mais apontam como, cultura woke, não sei o quê. Então acho que faz sentido existir maior essa reclamação, né? Mas mesmo assim, a gente tem exemplos de reclamações infundadas ou que as pessoas não perceberam, sei lá. É muito comum as pessoas acharem que esse lance de cultura woke é algo recente e falar, não, é bom era quando tá no jogo anterior não tinha essa secura. E tinha, sempre teve, tu que não percebeu, sabe? Então pega, por exemplo, só quero ver agora no GTA 6 se não vai ter essas palhaçadas de cultura woke. Meu amigo, no GTA 5 já tinha. Sempre teve essa crítica, essa sátira. No GTA 4 tem um bairro com bandeiras LGBT. No GTA San Andreas teve crítico, todos têm, sempre foi uma crítica social. Todo GTA é uma sátira absurda da realidade americana e os seus problemas. Sempre. É que em 2000 e sei lá, quando lançou o GTA San Andreas, tu era uma criança que só estava ocupada em atirar em qualquer pedestre que aparecia e tu não reparou. No GTA 4 tu estava mais velho, mas talvez também não percebeu. E agora tu é um cara de meia idade mal amado que tá com essa síndrome de perseguição e acha que todo mundo tá dominando tudo que tu gosta e agora só tu percebeu algo que sempre existiu e que nunca foi um problema. Tu sempre gostou de todos os outros jogos. Sempre jogou de boa, nunca atrapalhou a experiência, nunca estragou o jogo. Na verdade, essa é a personalidade do jogo, sabe? Enfim, um dos maiores casos de reclamação de cultura woke, e nesse eu até defendo eles, das pessoas que reclamaram, é no jogo Dragon Age The Veilguard, que é um jogo de RPG, né, da BioWare, que se perdeu, infelizmente. Ela era muito melhor antigamente. E tem uma personagem nesse jogo, que ela é uma Kunari, né, que é tipo uma mulher, não sei agora como é que eu explico isso, eu vou mostrar. Que ela é não binária, né? E tipo assim, tudo bem querer abordar essas pautas. Não tem problema, certo? O problema é a forma feita. E isso eu reclamo com total tranquilidade. Essa aqui. Pô, essa imagem é muito pequena. Essa personagem aqui. Que ela é. Tipo, eu não sei explicar o que eles são, mas eles são meio que ou povos meio dragônicos, sei lá, e tem chifre e tudo mais. Enfim, tudo bem querer abordar essas pautas LGBT, pautas de racismo, pautas de qualquer outra coisa, né? De minorias no geral. Só que a forma com que tu faz isso é muito importante, na minha opinião, para ser algo bem aceito e para ser algo bem digerido para o público que está mais interessado no jogo e que acidentalmente acaba, não acidentalmente, mas tipo, sem perceber acaba interagindo com essa pauta, entendendo e vendo o ponto de vista enquanto ele estava se divertindo jogando. Tem que ser algo bem feito e diluído de forma natural na história e no jogo, e não esfregado na tua cara contra a tua vontade, que foi esse caso. Então, beleza, esse personagem é não binário, certo? Ou essa personagem, né, do português correto. Essa personagem é não binário. E só. Essa é a personalidade. Essa é a história. Tudo dessa personagem, se resume em ser não binário. E aí, todas as interações, os diálogos, as missões secundárias dela especificamente, tudo gira em torno disso. E tem ceninhas do jogo onde alguém acidentalmente chama
pelo pronome errado e a pessoa, ai meu Deus, desculpa, e começa a fazer flexão, não, eu tenho que me punir por ter cometido esse erro. E é um negócio tão mal escrito que ninguém falaria na época, nesse momento, ninguém agiria dessa forma. É algo tão sem tato com a realidade que fica ridículo, fica tosco, fica com um tom errado, sabe? E outra, tu tá num jogo de RPG medieval com magias e tudo mais, tu tá correndo perigo o tempo inteiro e vocês estão tendo que salvar o mundo. O mundo está acabando, tá tendo um apocalipse. E a preocupação de vocês é sentar e ficar falando sobre pronome e gastar energia com esse tipo de coisa. Cara, vocês acabaram de sobreviver a quase morte 15 vezes essa semana. Nessa altura do campeonato, vocês já teriam uma relação muito mais íntima e com, sei lá, e com conexões assim, né, de ter sobrevivido coisas junto, para vocês conversarem de uma forma mais natural e menos cheio de frufru entre vocês, sabe? Cara, se eu salvei tua vida 15 vezes essa semana de ser morta, e tu me salvou a minha vida, e eu acidentalmente falei o teu pronome errado, me desculpa, mas eu não vou fazer flexão, entendeu? Eu vou pedir desculpa, falar, pô, viajei, e tu fala, não, tranquilo, porque a gente já passou disso. A gente não é estranho, não tem aquele lance constrangedor de alguém que acabou de se conhecer e a interação tá sendo estranha. A gente é, mano, a gente é bro, entendeu? A gente tá ali, é a gangue junto que tá salvando o mundo. Tu acha que eu tenho que ficar pisando em ovos perto de ti o tempo inteiro por causa do teu pronome? Não faz sentido. Não é assim que as pessoas se relacionam, entendeu? Enfim, e fica chato um personagem que ele é só isso. E deu, não tem graça, não é interessante, não é uma boa porta de entrada para pessoas conhecerem essa pauta, esse assunto. Só vai ser um personagem odiado, as pessoas vão ter raiva, sabe? E o grande problema é criar esse tipo de personagem querendo apelar para a cultura LGBT, como se essa fosse uma grande maioria da tua fanbase. Não é. Mesmo que a cultura LGBT abrace esse personagem, é uma minoria gigantesca que vai gostar de ter aparecido isso no jogo, vai fazer uns tweets sobre, vai bater uma palminha e vai pular para pro próximo jogo, pro próximo filme, para qualquer outra coisa que esteja dando atenção para eles. Eles não são fiéis à tua franquia de jogos, igual o homem de 30 anos calvo que joga essa merda desde quando ele era adolescente, porque ele jogou desde o primeiro lançamento. Essa é a tua fanbase. Essas são as pessoas que compraram todos os jogos, que vão investir em vocês, que vão ser fiéis, que vão ficar jogando, que vão gastar tempo, que vão jogar o jogo inteiro. O público médio do jogo é o homem de 30 anos que está reclamando, entendeu? Então não faz sentido, é um tiro no pé tu querer virar o barco completamente para a ilha rosa dos LGBT, sendo que aquele lugar ninguém fica para sempre, é um porto em movimento, as pessoas estão sempre trocando, é sempre um novo assunto, um novo jogo e uma nova pauta para reclamar. É aqui nessa ilha onde tá todo mundo que sempre jogou teu jogo, que querem que tu fique lá para sempre, que elas gostam de ti e que vão aproveitar 100%, sabe? Enfim, dito isso, as pessoas reclamaram desse jogo, obviamente reclamaram com razão, dessa forma que foi feito, eu acho que foi feito de uma forma errada, né? E tem milhares de outros problemas nesse jogo, isso é só um deles, então, tipo, se o jogo fosse maravilhoso e esse fosse o único defeito, provavelmente terão menos reclamações. Mas o jogo em si, no geral, errou e pecou em muitas partes, como a franquia no geral, então piorou tudo, né? Outro detalhe desse jogo que eu acho que não faz sentido, que é também para apelar para essa parte da LGBT, é que durante a criação de personagem, tu pode selecionar cicatrizes, etc. E tu pode colocar cicatrizes de cirurgia de transição, né? Tipo, retirou as mamas, etc. E tipo assim, tu quer que exista personagens trans no jogo? Beleza. Tu quer falar sobre isso, quer normalizar que essas pessoas existem? Beleza. Mas seja criativo, cara. Isso é um jogo medieval fantasioso com magias e dragões e zumbis e elfos e anões e pessoas dragão. É tão diversificado, é tão criativo todo a lore que tu vai me falar que nesse universo, se a pessoa quiser trocar de sexo, ela vai num cirurgião normal e faz uma cicatriz normal igual o meu mundo. Porra, cara, faz uma magia que troca, sei lá, ou bota uma runa, sabe, uma tatuagem de runa, que, mas o que é isso?
Não é uma cicatriz de uma cirurgia, não foi um cara com um bisturi de metal nos anos medievais e arrancou fisicamente a minha mão. Não, tem um cara lá que é um mago, ele desenha uma runa e some. Perfeito, bem mais legal, sabe? Seja criativo, não... Meu Deus do céu, um exemplo onde isso faz sentido. Em Cyberpunk 2077 também tem como tu criar um personagem com aparência masculina e com voz feminina. Dá pra tu criar uma personagem com a aparência feminina e a genitália masculina ou feminina, tu escolhe, sabe? E tem cicatriz de corpo também, não sei se tem uma de trans, mas se em Cyberpunk tivesse, não seria estranho, porque é o futuro da nossa realidade normal, né? E existem todo o lance de modificação corporais, existe cicatriz, existe lance de... como é que fala? De modificações do corpo, né? Cibernéticas, e substituir o corpo inteiro, substituir a pele inteira, né? Em membros totalmente diferentes e tudo mais. Então é uma loucura de modificação corporal completa no jogo. Então faz sentido com o universo do jogo existir cicatriz e esse tipo de cirurgia. Existem médicos de verdade, sabe? Então, nesse contexto, faz sentido o teu personagem ter ido lá num cirurgião de verdade e ter arrancado as mamas fisicamente. Agora, no mundo de fantasia com magias e tudo mais, cara, no primeiro jogo dessa série, uma das companheiras, a Morrigan, é uma maga que ela é uma shapeshifter, ela é uma metamorfa, ela se transforma em urso, se transforma em aranha, a mãe dela se transforma num dragão. Aí tu tá me falando que no mesmo universo onde as pessoas se transformam em animais, em aranhas e dragões gigantescos, pra tu tirar 2 peitos, tu tem que fazer uma cirurgia com a faca, cara. Que sem graça. Faz do jeito mais legal, de um jeito mais interessante, entendeu? Vai ter talvez pessoas que nem percebam que era algo trans e coloquem a runinha ali que eu falei de exemplo, porque achou bonita, achou legal e tá usando e dane-se, entendeu? Ou tipo, o cara tá lá numa missão, aí, o que é isso aqui? Tanto que, se eu não me engano, tem uma missão no jogo que tu pode mudar tua aparência, teu gênero, etc. E é num espelhinho mágico, assim, magia, legal, sabe? Ou deixa uma missão onde tu vai lá e é um cara com uma runa, um negocinho assim, algo mágico, algo criativo, e ele pode mudar a aparência do teu personagem de novo, entendeu? Seja criativo, não faça de uma forma porca, relaxada, tipo, então, tá aqui nosso jogo, ó, coisas gays, comprem. Porra, aí fica foda, né? Tu engajar as pessoas que não têm interesse nisso já. Enfim, Dragon Age The Veilguard é o 4º jogo de uma série. Aí, tudo isso que eu reclamei agora, eu entendo quem reclamou também. Agora, falar que é a cultura woke que tomou conta do jogo agora, e que esse aqui tem esse problema, e que antigamente não tinha. Ah, bom era Dragon Age Origins, o original, né? O primeiro. Que aquele lá não tinha essas coisas de woke. Aí as pessoas já estão enganadas. Por quê? Por exemplo, no primeiro Dragon Age, num jogo de 2009, um Kunari, que é a mesma raça dessa personagem aí, que na época era totalmente diferente, ele é um cara todo brucutu, todo bruto, né? Que é todo... Calma aí. Toda a cultura dele é completamente diferente, ele vem de outra parte do continente, etc. E eles são mais brutos, assim, digamos, né? E tem uma ceninha no teu acampamento, que tu pode ficar conversando com os teus companheiros ali da equipe, que ele chega em ti, se tu criar tua personagem como feminina, né? Ele chega em ti e fala: o que tu tá fazendo de armadura lutando? O que tu tá fazendo aqui? Aí tu vai falar: como assim? Ele: ah, tipo, tu é mulher, não é? Ele: sim. Então, aí ele fala: na minha tribo, tipo, da onde eu venho, as mulheres, elas costuram, cozinham, cuidam das crianças, etc. Machista. Só que é a realidade dele, é a cultura dele. Então faz sentido ele não entender o que está acontecendo aqui. E ele não foi machista de uma forma tipo, larga essa espada, mulher, e me cozinham, faça um sanduíche pra mim. Não, ele chegou em ti e conversou: cara, que porra tá fazendo aqui? Foi perguntar, com dúvida mesmo, curiosidade. E tu vai e explica pra ele: aqui é normal as mulheres poderem ser guerreiras e treinar e fazer outras coisas. O que também não seria normal no nosso mundo, né? Nosso mundo na época medieval não era normal, mas naquele mundo ali, na época medieval, né? Então, deixando claro. Aí tu explica pra ele que não tem problema, que a mulher pode fazer o que ela quiser, que tudo bem, que tu é uma mulher e uma guerreira também, que tu é forte também, e que ele já te viu tu lutar, e tudo certo. E ele fala: ah, beleza, faz sentido, e é isso, tu é uma guerreira e fé. Beleza, foi algo orgânico, foi uma dúvida genuína, uma pessoa que tá com curiosidade fazendo uma pergunta pra ti, tu responde ele de uma forma e tu educa ele de uma forma maravilhosa, ótima forma de abordar, e já tem isso desde 2009 no jogo, certo?
Em 2014, Dragon Age Inquisition, terceiro jogo, tem um personagem, que eu esqueci o nome dele agora, deixa eu até ver aqui. Que ele é um mago, né? De Tevinter. Esqueci o nome dele, mano. Esqueci legal. Mas enfim, ele é um mago de Tevinter, que é uma... Dória é o nome dele. Que ele é de uma região do jogo que a gente nunca tinha visitado até então, né? A gente não visitou nem nesse jogo, inclusive. E a gente, desde o primeiro jogo, a gente escuta falar sobre essa região, que é uma região completamente diferente da nossa, da cultura que a gente está inserido ali no jogo. É uma sociedade com muito mais magos, assim, tipo, a magia é muito mais aceita, os governantes, tipo, é uma sociedade inteira baseada em magia, certo? Esse aqui é ele, né? Baseada em magia, a magia de sangue lá não é um tabu, sendo que é onde se passa o jogo é o maior tabu que existe. Enfim, então é um personagem interessante. Ele é um mago de outro país, com outra sociedade, que é um país bem diferente do nosso. Ele fala sobre isso. A gente tem uma certa resistência com ele no início por não confiar do mago vindo de lá. Ele é extremamente carismático, ele é brincalhão, ele é todo, né, charmosão, assim, meio galã, digamos. Ele tem um péssimo relacionamento com o pai dele, e isso é desenvolvido. Tu pode, numa missão com ele, marcar um encontro entre ele e o pai dele para eles fazerem as pazes, etc. Enfim, percebeu que eu tô falando muito sobre ele e eu nem cheguei no woke ainda? Quando na outra personagem anterior ela só era não binário e deu, basicamente esse era o resumo da personagem. Então, aquela personagem, ela, não binário, acabou. Esse é o personagem. O Dorian, ele é isso, e lá embaixo no rodapé, ele é gay. Então ele é um personagem inteiro, completo, que também é gay. Por acaso ele é gay. E se não quiser se aprofundar no personagem e dialogar com ele completamente e fazer a missão secundária, tu pode ignorar ele, até não se aprofundar muito no fato dele ser gay e viver tua vida normalmente. Não é algo esfregado na tua cara, forçado nem nada, certo? Se tu quiser criar um personagem masculino e ter um relacionamento gay com ele, tu pode. O problema é teu, entendeu? Tu escolhe. E tá lá, ele é um personagem inteiro que por acaso é gay, normal. Fizeram de uma forma muito mais bem feita, entendeu? Essa é a forma correta. Tu cria um personagem interessante e tu insere algo que tu quer falar, uma pauta, de forma orgânica, certo? Enfim. Outro problema também, outra coisa que reclamaram uma época, que não é necessariamente uma reclamação da cultura woke, tipo algo LGBT, etc. Mas as pessoas, volta e meia, estão reclamando sobre personagens femininas nos jogos e não serem bonitas, sabe? Tipo, como assim não é uma gostosa no meu jogo, sabe? Tem que ser algo interessante. Não, estão colocando mulheres feias para jogar o tempo inteiro. Eu não vou ter exemplo de muitos jogos. Uma maior atrocidade que eu ouvi falar recentemente sobre isso é as pessoas vendo aquele lance da God of War Laufey, né? Que vai ser da esposa do Kratos, a mãe do Atreus, e reclamarem que ela não é bonita. Meu filho, aquela mulher é linda, aquela atriz que fez o rosto dela é maravilhosa, e ela tá bonita no jogo também, então isso daí já é loucura. Mas, um caso que reclamaram bastante é com o jogo, calma aí, Intergalactic The Heretic Prophet, que é um jogo da Naughty Dog, que não lançou ainda, nem lançou, a pessoa já tá reclamando. E essa aqui é a personagem principal. De novo, a atriz que fez essa personagem, ela é linda. Deixa eu ver aqui. Acho que é a terceira temporada. Aqui, é Tati Gabrielle. Ela é uma mulher bem bonita, tá ligado? Deixa eu ver aqui uma imagem dela careca na vida real também, pra vocês terem o contraste. Careca eu não vou ter. Mas tem ela de cabelo curtinho. Até aqui, ó. Então pega, por exemplo, aqui ela de cabelo curtinho, certo? Cabelo descolorido, maquiagem, piercing, né? Mais interessante. Aqui ela de cabelo longo, tranças, maquiagem também, acessórios, interessante, bonita. Aqui ela de cabelo bem raspadinho. E eu acabei fechando a outra imagem que eu não queria, no fim. Também aqui nem maquiagem tem, mas tipo, tem acessórios, tem, né? Uns piercing e tudo mais. E ela não é uma mulher feia, longe disso. Certo? Mas no jogo ali, ela realmente tá meio sem graça, né? Não dá pra negar
que ela tá, sei lá, sem sal, digamos assim, né? Esse é o grande problema. Então, não necessariamente o problema é tipo, nossa, colocaram uma mulher feia pra me jogar, uma mulher feia no jogo. Ou tipo, por que mudou a resolução? Enfim, tem até uma ceninha dela já raspando a cabeça aqui no jogo, né? Interessante. Aqui, ó. Aqui ela em pé, né? Tipo assim, a atriz é bonita, ela é modelada numa atriz que é bonita, certo? Só que, na minha opinião, o grande problema é ser sem sal, ser sem graça, né? Então, beleza ela ser careca, mas tipo, ela é careca, ela tem a sobrancelha extremamente padrão, ela não tem maquiagem, tudo bem se uma pessoa não gosta de usar maquiagem, mas aqui dá pra ver umas 3 tatuagens, mas tipo, uma tatuagem pequena, preta, simples, uma regatinha simples, normal. E qual que é o grande problema? O problema é que esse jogo, ele é futurista, é de viagem no espaço. Essa é a estética do jogo, certo? Então, num jogo assim, com essa estética, e até uma estética, tipo, no resto do jogo, assim, tem até uma estética meio anos 90, sabe? Meio retrofuturista, sei lá, só uma qualidade ruim, assim, mas enfim. Aí nesse tipo de jogo, nesse tipo de estética, tu tá botando uma personagem tão sem sal, assim, sabe? Sem. Não precisa, não. Porque isso não é ela ser feia ou ela tinha que ser mais bonita, nem nada do tipo, mas ser mais criativo. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê uma imagem do jogo, que já é né, mais gameplay, e olha como é muito mais interessante. Agora que eu percebi, ela tá com um tênis da Adidas, de fato, Adidas, neon, com coisas neon, uma calça legal, tem uma arma aqui do lado, a regatinha tá aqui ainda, uma jaqueta muito foda vermelha, uma espada muito foda, porque parece aqueles lances de ondas de som assim, também bem retrô, mas aparentemente é um laser que corta, o design do robô é legal, o planeta também tá meio sem graça, mas enfim, pode ser algo, não sei, mas tá vendo que com a roupa é muito legal, toda a estética legal, essa estética de jaquetinha assim, anos 90, coisa retrô, um tênis da Adidas, então é um futuro, mas ao mesmo tempo tem coisas familiares. Tudo é tão legal, menos a personagem, porque ela é sem sal, parece um NPC, sabe? Parece que tu não começou a criar o personagem ainda, tu vai escolher as opções. Então, cara, por que não botaram ela com mais tatuagens mais legais, umas tatuagens tipo old school, assim, coloridas, ou sei lá, uma tatuagem na cabeça, já que ela é careca, aproveita. Ou deixa o cabelo raspadinho com alguma cor diferente. Não sei, seja mais criativo, entendeu? Aí der uma personagem completamente sem sal, que parece um NPC padrão, vai ser difícil. Pois, aqui é a imagem perfeita de comparação. Ó. Se ela fosse exatamente assim, ó. Mesmo assim maquiagem, mas tipo, um cabelinho platinado, por exemplo, mais curto. Não seria mais interessante, sabe? Mais criativo, não sei. Então, às vezes, a reclamação não é nem por alguma pauta específica que estão abordando, que as pessoas não gostam. Às vezes é, sei lá, faz sentido a crítica, né? Na minha opinião. Essa é a minha crítica, faz sentido. Agora fala, nossa, é uma mulher feia, eu não vou jogar. Aí já é loucura também, né? Mesmo se não tivesse esse lance da roupa que eu falei que eu gostei, que eu achei legal, tem outras possibilidades de deixar o personagem interessante visualmente, eu ainda jogaria esse jogo porque eu gosto dessa temática, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a cultura woke não é algo não é algo recente, assim, tipo, problema de agora, e que tudo agora tá com esse problema, e que antigamente tudo era perfeito, uma mil maravilhas, e nada disso existia, né? Então, tipo assim, sempre existiu essas pautas, as pessoas sempre abordaram esses assuntos, sempre teve personagens LGBT, sempre teve. Sempre não, né? Não vamos falar que nos anos 30 tinha, mas enfim, vocês entenderam. Sempre teve mudanças de personagem, assim, de aparência de personagem, de etnia e tudo mais, teve essas escolhas de elenco. Só que antigamente, ou as pessoas não reclamavam tanto, ou era um pouco mais bem feito, certo? Então, nos exemplos de jogo que eu dei, já existia isso há muito tempo atrás, em vários jogos antigos, só que parece que antigamente era feito melhor. Era o segundo plano, entendeu? Tipo, tem um jogo bem feito, e em segundo plano a gente escolhe abordar essas coisas e elas completam a experiência, né? Tipo, elas adicionam o conteúdo ali. E não, tipo, a gente vai ter isso aqui, essa é a abordagem que a gente quer, tipo, essa aqui é a pauta que a gente quer abordar, e o jogo inteiro é construído em volta disso.
tem que escolher a ordem certa de construir as coisas para ter uma base boa, né? E tem que saber também com quem que tu tá falando, quem que é o público-alvo, porque muitas vezes não vai ser bem visto, né? Então, sei lá. No fim, não tem muita conclusão esse vídeo, pra ser sincero. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas se perdem um pouco nessa reclamação, ou estão iludidos com o passado e não perceberam que isso sempre existiu. Mas também eu entendo que parece que recentemente tá piorando no sentido de estão fazendo da forma errada, sabe? Então, o problema não é abordar esse tipo de coisa no jogo, né? O problema não é ter personagens LGBT, etc. O problema é fazer da forma errada, da forma porca, da forma preguiçosa. Tudo bem querer, igual eu falei, tudo bem querer botar minorias e deficiências e coisas de, tipo, sei lá, pessoas trans, etc. no jogo, mas faça de uma forma legal, sabe? De uma forma criativa, faça com paixão, com carinho. Dá pra perceber quando a pessoa tá fazendo com vontade, com paixão, com criatividade, e quando ela foi meio que obrigada por alguém a colocar aquilo ali no jogo, ou tá colocando só pra colocar, pra, né, marcar uma caixinha, ou pra atrair dinheiro da comunidade LGBT. E o segundo caso sempre vai ser muito maior o alvo de reclamação, sempre vai dar muito mais problema. Enfim, e não é só com isso também, né? No geral, tem várias coisas que estão piorando, assim, parece a qualidade, estão fazendo sem pensar, sem paixão e tudo mais. No mais é isso. Diga aí se você concorda, se você discorda, se tem algum outro exemplo que tu lembra, se tem alguma coisa que tu não gostou da mudança e tu quer defender teu argumento de por que não deveria ter mudado, ou alguma mudança que tu gostou, que tu acha que tudo bem, que tu acha que deveria mudar mesmo e dane-se. Deixa o like, se inscreva no canal e é isso aí, até a próxima.